vivo no Instagram. Então, mas não vai interromper, por favor. Não, é natural, né? Uma hora não interrompe o Instagram. Ah, é verdade, a gente tem que começar de novo, né? Então... Mas eu peço pro pessoal, a gente começa de novo, pede só pro pessoal falar se o som tá bom, aí a gente começa de novo no Instagram. Pessoal que está no Facebook, por favor, falem pra gente se o som tá bom, se vocês conseguem nos ouvir. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite a todos. Tá tudo bem aí, gente? Aí eu vou virar pro lado aqui para acompanhar o comentário de vocês, tá bom? Então, por favor, fala aí pra gente se o som está ok, por gentileza. Conseguem nos ouvir, tá? Boa noite pro pessoal. Boa noite a todos. Tá ótimo, Gabriel. Obrigada. Que bom. Pessoal que está acompanhando pelo Instagram. Se vocês puderem, quem está no Instagram, falar pra gente se o som tá bom, se tá tudo ok. E aí no Instagram nós vamos encerrar e começar de novo, porque o Instagram só transmite 1 hora. Né? O Facebook a gente já vai continuar aqui. Mas no Instagram, por favor, quem puder mandar uma mensagem falando pra gente. Mariana. Que foi? Vem cá um pouquinho. Por que não está transmitindo aqui? Às vezes é só atualizar. Pessoal do Instagram, por favor, só falta vocês mandem uma mensagem para nós. Onde que eu vejo o chat do Instagram? Aqui? Não sei. Não? Então manda uma mensagem aí, pessoal. Bom, nós vamos encerrar. Se o pessoal do Facebook está ouvindo bem, então o pessoal do Instagram também vai ouvir, né? Nós vamos encerrar no Instagram e já já a gente volta, tá? No Facebook a gente continua conversando. Então, amigos queridos que estão aí nos acompanhando no Facebook, nós chegamos mais cedo para a gente poder testar o som, né, e a imagem. Eu vou de vez em quando virar para cá, tá bom? Para a gente poder acompanhar se tá tudo indo bem aqui nas imagens. E já já a gente começa. Ainda faltam 10 minutos, se vocês aguentarem ficar aí olhando para mim, pro Neto. Ai, ai. Então, a Tati já tá aqui, a Bruna querida, a Tânia, o Gabriel. Obrigada, gente. Nós vamos começar já já, tá bom? Eu vou... Se vocês quiserem sair, viu, gente, e voltar depois, pode também, viu? É mesmo pra gente poder ter a noção se o som tava bom. Parece que fica bom assim também, né, Sônia? Ah, eu acho que sim. Fica até menos quente, né? Sem a luz. Se a gente estiver ali em cima,
Aí a gente... Mariana, de novo aqui o pai perdeu o rumo aqui, filha. Dá o celular aqui pra mim, por favor. Você faz a prece, olha, faltam 7 minutos. Eu penso que você devia fazer. Tá, filha. eu faço, sem problema. Pessoal, volto já já. Se você puder me ajudar com o tempo do Instagram, se avisar, olha, que vai faltando 5 minutos. Começou faz quanto tempo? Não, já saí de lá. Já tá. Você pode acompanhar por aí, né? Cleide, cadê? Ah, Cleide, um beijo pra Cleide, querida. Cleide, Gabriel, a Tati Bassi, minha querida Bruna, Tânia. Muito bom. Vamos lá, né, queridos? Quem chega mais cedo tem mais informação. Com o decorrer do trabalho, né, nas semanas que vão acontecendo, a gente vai traçando uma psicosfera, né, estruturada do trabalho, e nós vamos abrir o espaço para perguntas que, lógico, nem sempre a gente consegue responder tudo, às vezes devido ao tempo, às vezes devido à necessidade de uma pesquisa mais aprofundada, mas se não der para a gente responder no momento do estudo, né, dentro dessa 1 hora de estudo, que a gente passe esse questionamento, essa colocação para as reflexões do Evangelho que acontecerão no sábado, a partir de sábado agora, né, dia 6, tá bom? Então, assim, nós vamos abrir para perguntas que as pessoas possam perguntar, mesmo porque, como diz Kardec, né, sem um estudo contínuo da doutrina espírita, às vezes uma resposta dada, recortada,
ela pode parecer incompleta ou inverossímil, ou seja, não crível, né? E às vezes até contraditória. Então, que a gente fique sempre, que a gente não perca, né, os estudos e que a gente fique sempre na sintonia do estudo. Que a gente estude em casa, que a gente leia, que a gente busque, para que a gente se sinta sempre confortado. Porque é o Consolador prometido, né, gente? E por isso o nome também. Um dia eu conto para vocês o porquê desse nome. Mas a razão maior é que o Espiritismo é o Consolador prometido. Faltam 3 minutinhos. Nós vamos já entrar aqui no Instagram novamente. Mariana, você acha melhor entrar pontualmente? É melhor, né? No Instagram? Ah, é. Mas se você marcar o tempo, né? É só você acompanhar, você vai ver, não é? No Instagram, no próprio Instagram. Vamos lá. Michele, você que entrou aí no Instagram, querida, por favor, me fala se o som tá ok. Manda uma mensagem para nós aí, por favor, Michele. Será que a Michele está sem microfone? Ah, que bom, Michele. Obrigada, viu? Michele já respondeu. Vamos lá, né, pessoal? Vou colocar aqui uma música para a gente começar. Na verdade, gente, eu não vou pôr música, porque senão ela vai dar interferência no áudio para vocês, tá? Então vamos começar. Vamos, como em toda reunião espírita, a gente começa sempre rogando a Jesus o amparo, a sustentação, as vibrações benditas de sua amorosidade, Mestre, para esses esforçados trabalhadores da tua seara, rogando neste momento por todos os lares que nos acompanham através da internet, que possam receber chuvas de bênçãos, de luzes, de amparo, fortalecendo o íntimo de cada um, para lidar com esperança e bom ânimo com as situações que se lhes apareçam, próprias à destinação do seu desenvolvimento moral, espiritual. Abraça-nos, Mestre, neste momento em que iniciamos esta tarefa,
sempre prontos a abraçá-las. Quando vem da tua envergadura, quando vem do teu convite amoroso, para seguirmos na obra que é íntima conosco mesmos. Obrigada aos amigos queridos, encarnados e desencarnados, que têm sido para nós o suave perfume da esperança, do fortalecimento e das alegrias benditas que só os bons amigos são capazes de nos dar. Mais uma vez agradecidos, damos por iniciada esta reunião de estudo do Livro dos Espíritos, com o objetivo maior de libertar as nossas consciências das amarras de um passado de equívocos, olhando à frente para o horizonte que se descortina, cheio de renascer, cheio das vibrações do sol, que nos ilumina e que nos faz viver com alegria. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Então, amigos, inicialmente eu vou contar para vocês um pouco sobre a decisão por este trabalho. Então, há alguns anos, eu e o Neto, a gente vem sendo já convidado e vimos recebendo sugestões de iniciar um trabalho, né? Com as características que nos são próprias de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E recentemente, depois de uma conversa, nós tomamos essa decisão. Então já faz pelo menos 4 anos que a gente vem construindo essa decisão que tomamos e que iniciamos hoje como sendo consolador. Enquanto esta pandemia está acontecendo, nós consideramos que seja um bem refletirmos nós dois juntos, junto com vocês, a respeito da doutrina espírita, porque vai colaborar com as vibrações de esperança nesse momento em que ela está tão difícil de ser abraçada, de ser vivenciada para muitos dos nossos irmãos. Então nós pensamos nessa decisão também, acontecendo nesse momento, a gente acha que nada é por coincidência, que esse estudo pode alcançar mais pessoas em vários locais do mundo. Isso já vinha acontecendo porque já fazíamos um estudo, né, do Livro dos Espíritos num grupo fechado pelo Google Meet e tinha pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, de outros estados brasileiros. Então nós já víamos, nós na verdade nunca paramos de trabalhar, mas já víamos trabalhando dessa forma fechada e decidimos, né, abrir para que mais pessoas possam participar. Assim a gente colabora com a gente e com mais pessoas, né, alcançando mais pessoas. A nossa proposta está intimamente vinculada, porque nós temos um vínculo afetivo muito grande com o Colégio Allan Kardec em Sacramento. Então os nossos esforços são para compreender a abordagem da doutrina espírita trazida por Eurípides Bassanufo, que trouxe a metodologia da evangelização de espíritos, principalmente para atender os espíritas que, diante de tanto conhecimento, estão chegando do outro lado da vida, que é a verdadeira vida, em situação muito penosa. Então, Eurípides traz a metodologia para que a gente consiga, com muito esforço, fazer a aplicação da doutrina espírita em nós, né? Sendo útil, uma aplicação útil no dia a dia, na intimidade do ser espiritual que a gente é. Eu fiz uma anotação, senão vocês sabem, né? Eu falo bastante e eu não ia parar de falar, então aqui está mais limitado. Nossa proposta é nunca interromper o trabalho, nós nunca deixamos de trabalhar, eu e o Neto, nós continuamos o trabalho, né?
e estruturar esse trabalho que a gente está iniciando hoje com a liberdade e a responsabilidade que o Espiritismo, como consolador prometido que é, nos pede, né? Então a gente baseia esse trabalho no Evangelho de Jesus, no estudo da doutrina espírita, na reflexão desse estudo e do Evangelho de Jesus e na caridade. As ações na caridade a gente vai começar a postar logo que a gente organizar melhor, vai começar a postar. Nós vamos começar pedindo a oração para a Fundação Eurípides Bassanufo, a Escola Eurípides Bassanufo em Sacramento, mas logo vocês vão saber disso através das nossas redes sociais. E a dinâmica é essa: enquanto nós estivermos em meio a essa pandemia, enquanto não tivermos a segurança generalizada, né, da população, nós não vamos fazer nada pessoalmente. Então nós teremos, enquanto durar a pandemia, 2 momentos. Às terças-feiras, das 20 às 21 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra dos 5 livros básicos da doutrina espírita. E a partir de sábado agora, dia 6, todos os sábados, das 18 às 18h30, reflexão e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu convido vocês a acompanhar tudo pelas nossas redes sociais, né, do Consolador. No Facebook é o Consolador Jabuticabal, conforme vocês estão aí assistindo. E no Instagram, o consolador.jabuticabal, tá bom? Vou começar falando... Quer falar alguma coisa? Lembrando que às segundas, quartas e sextas, nós temos publicações no Facebook e no Instagram, que são motivações para que a gente possa refletir e possa transformar nosso pensamento no nosso dia a dia. Então, às segundas, quartas e sextas-feiras. Vamos começar falando um pouquinho sobre Kardec, sobre Allan Kardec. Boa noite, Elaine, né? Elaine está dando boa noite. Boa noite, Elaine. O Kardec, muita gente fala assim, ó, Kardec, já ouvi isso muitas vezes, mas Kardec inventou a doutrina espírita. E isso não é verdade, né? Kardec não inventou nada. Eu costumo dizer que Kardec sozinho não fez nada, mas Jesus fez tudo através de Kardec, né? Porque a equipe do Espírito da Verdade nada mais é do que uma equipe de espíritos de escola, de espíritos de altíssima envergadura moral, conduzida por Jesus para trazer essa boa nova para nós, o Evangelho de Jesus redivivo. Então Allan Kardec é o pseudônimo, né? Não é o nome de nascença desse espírito compromissado, missionário, que organizou, que codificou a doutrina espírita. O nome dele é Denisard Hippolyte Léon Rivail. E o Kardec, ele desencarnou muito cedo, desencarnou com 65 anos. Ele encontrou o espiritismo já, encontrou o espiritismo não, né? Porque foi ele que codificou. Ele se deparou com as questões, as manifestações mediúnicas já com uma idade avançada. Kardec, ele foi educador, foi cientista e tem obras na França, na área da educação, que são utilizadas até hoje, que nada tem a ver com o espiritismo, mas sim com o potencial de educador de Kardec, que foi aluno de Pestalozzi, e que são aplicados até hoje. Nada a ver com o espiritismo diretamente, né? Mas Kardec é esse espírito missionário compromissado que trouxe muito para a humanidade, além, né, principalmente o espiritismo, mas além do espiritismo já tinha trazido lá na França as suas obras. Então, aos 50 anos, é muito interessante perceber isso, não foi de primeira que Kardec aceitou a questão das mesas girantes. Então, eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez e fui pegar um pouco do que está nessa palestra, que depois eu me comprometo com vocês a colocar essas lâminas, né, essas imagens nas páginas no Facebook, principalmente, do Consolador. Então, em 1854, o senhor Fautier, que era um amigo do Kardec, falou para ele sobre as mesas girantes. Só que falou com muita empolgação e ele falou, mas onde já se viu? Algo que não tem cérebro, algo que não tem o pensamento, falar, se manifestar. Isso é impossível.
O segundo convite veio um ano depois, em 1855, do senhor Carlotti. E aí Kardec falou, que absurdo. Só que veio um terceiro convite, em 55 também, do senhor Patier. Esse senhor Patier, ele era uma pessoa muito séria, muito respeitada em Paris. E ao falar com Kardec, ele não tinha nenhuma empolgação, ele tinha um respeito em relação ao que estava acontecendo, das mesas que giravam e que respondiam a perguntas. E aí ele foi participar de uma reunião a partir do convite deste senhor. E aí ele vê a seriedade que eram as respostas que eram dadas inicialmente na reunião que ele participou. Então ele falou, mas como é que pode existir um efeito inteligente se não existe uma causa inteligente? Tem que existir uma causa inteligente e essa causa não está na mesa que está girando, que está batendo. Então a partir daí Kardec iniciou as investigações a respeito do fenômeno, né? E aí ele se coloca, isso está em Obras Póstumas, ele se coloca o seguinte filtro, a seguinte referência. Tais foram as disposições com que me empreendi e com que sempre segui os estudos espíritas. Observar, comparar e julgar. Essa foi a regra invariável que me impus. Eu vou pedir permissão para vocês para virar aqui do lado, para ler. Isso aqui é só uma pincelada sobre Kardec. A vida de Kardec é muito rica, é impressionante, né? Então, com 50 anos, Kardec tem esse contato, ouviu pela primeira vez sobre as mesas girantes. E aí, com 51 anos, ele tem esse contato mais sério, ele abraça essa causa. Aos 53 anos, vejam que foi em pouquíssimo tempo, já em 1857, ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então ele diz assim: foi assim que mais de 10 médiuns prestaram a sua assistência ao trabalho e foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes remoídas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, aparecida em 18 de abril de 1857. E aí, em um livro que se chama Viagem Espírita, em 1862, aos 58 anos já, Kardec diz o seguinte, 1862, ele diz assim: como os espíritos o afirmam, a fase da curiosidade passou. Eram as mesas girantes, eram as manifestações, né, na verdade era um grande circo, gente. Era uma grande balbúrdia, era uma grande diversão ver as mesas respondendo. Então era o momento da curiosidade. Kardec diz, ali já passou. E ele dizia em 1862 que vivia o segundo período, que era o da filosofia, e que chegaria o terceiro, segundo ele, em pouco, começará em pouco, será o da aplicação à reforma da humanidade. Aí eu pergunto, qual é a necessidade que estamos tendo nesse momento, se não o da reforma da humanidade, né? Daquilo que sentimos, pensamos, vibramos e fazemos ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, e na nossa casa, no nosso país e no nosso planeta. Né? Ô Mayla, depois eu vou ver as perguntas. Pode falar, Mariana. A nossa Mariana é a técnica, viu, gente? Ela tá aqui só observando como é que a gente está se saindo, e ela vai dando as dicas. E aí, Kardec coloca que a necessidade de observar, de utilizar da razão para acreditar ou não em algo, isso é essencial na doutrina espírita. Essencial. Na doutrina espírita, a gente não acredita porque a Sônia falou, porque o Neto falou. Não, a gente acredita depois de ter passado pelo crivo da nossa razão. Por isso eu faço esse apelo a vocês. Estudem, estudem e estudem.
Então, por quê? Porque isso amplia a sua capacidade de discernimento, a nossa capacidade de discernimento, entre o que é bom, entre o que é ruim. E amplia a nossa capacidade de escolher pelo melhor. Então, Kardec diz assim, ó, é uma frase muito famosa de Kardec, ele diz: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para a fé é preciso uma base, e esta é a inteligência perfeita do que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender, porque ele via a mesa girante, mas ele falava, uai, mas se não tem cérebro, como é que pensa? Como é que responde? Então não bastava ver, ele queria compreender o porquê daquilo, né? Agora sim, nós vamos fazer gente, mas é um resumo assim, vapt-vupt, da introdução ao estudo da doutrina espírita, que é a abertura do Livro dos Espíritos. Na minha edição, que é essa daqui, essa edição aqui, da editora M, tem 16 páginas, para vocês terem ideia. Então, assim, é bem, assim, uma passadinha. Ô, Mayla, eu fiquei curiosa para saber o que você escreveu, então eu vou ler. Vamos ver aqui o que a Mayla escreveu. Primeiro, a Bruna. Por que será a escolha de Kardec se ele era descrente? Será pelo empenho em saber a verdade e buscar as respostas? Principalmente, Bruna, pela capacidade intelectual dele e pelo compromisso agendado antes de reencarnar. Só que existe, e aí a gente vai trazer aqui uma coisa que não estava no script, né? Mas existe no livro Obras Póstumas o momento em que ele pergunta ao Espírito da Verdade, a equipe do Espírito da Verdade, se a missão era realmente para ele, se ele teria condições realmente de conduzir essa missão. E o Espírito da Verdade responde o seguinte: condições você tem, só depende de você, você precisa trabalhar. Aí o Espírito da Verdade dá umas notícias para ele, você vai ser abandonado, ridicularizado, as pessoas não vão querer conviver com você porque vão achar que você é louco, um monte de crítica. Mas aí o Espírito da Verdade fecha com a seguinte frase: se você falhar, outro assumirá e fará, porque os desígnios de Deus não recaem sobre os ombros de um homem só. Então, assim, a escolha de Kardec, obviamente, assim, Bruna, como você foi escolhida para assumir determinadas tarefas que só você deve realizar dentro do seu planejamento reencarnatório, Kardec foi escolhido para essa tarefa. Eu fui escolhida para as tarefas que me cabem. Mas se nós não fizermos e dentro dessa tarefa houver um desígnio maior para a humanidade, Deus providenciará outro. Eu já li a respeito de estudos que indicam que esse substituto de Kardec seria o Leon Denis, contemporâneo, amigo de Kardec, que é um maravilhoso e profundo conhecedor das questões do ser espiritual. A Malha deu uma resposta aqui, já ouvi dizer, porque ele era muito competente intelectualmente, então ele seria o que estaria apto a codificar e organizar as informações que estava recebendo. Perfeito, muito bom. Para ele não serviu, isso mesmo, Bruna, não serviu ver para crer somente, exatamente. Ai, que bom que voltou, a Bruna falou aqui que travou e voltou. Bom, vamos ao resumão, já são 20 horas e 20 minutos, mas vai dar tempo. Vamos a um resumão, mas eu peço a vocês que leiam em casa, pela internet, se não tiver o Livro dos Espíritos, tem ele em PDF, tem ele na internet, então leiam, por favor. Então já começa assim: para coisas novas são necessárias palavras novas. Kardec começa já falando isso. Então quando vocês ouvirem a palavra espírita, espiritismo ou espiritista, saibam que foi Kardec quem cunhou essas palavras. Então, quando você fala assim, tem o espiritismo de mesa branca, isso não existe. Espiritismo é só Kardec.
Ah, tem o espiritismo umbandista. Não, a Umbanda é uma outra religião. Não é espiritismo, com todo respeito, né, que merecem os nossos irmãos umbandistas. Mas espírita é aquele que estuda e que segue as orientações dadas pelo Espírito da Verdade, através dessa organização bendita que esse Espírito, né, o Hippolyte, Denisard Hippolyte lá, fez, né, o Allan Kardec fez, essa organização toda. E aí vão trazendo, Kardec vai trazendo nessa introdução vários conceitos que depois a gente vai ver com muita calma no detalhar do estudo do Livro dos Espíritos. Então, sobre alma, que é alma, lá na frente ele vai dizer que a alma é o espírito encarnado. Aqui nessa introdução ele fala que a alma é a individualidade que independe do corpo físico, sobre o princípio vital, que dá vida, que é independente do pensamento e da inteligência, porque a plantinha tem princípio vital e não tem inteligência e pensamento, que para um efeito inteligente só pode existir uma causa inteligente, que a gente não conhece tudo da questão dos espíritos, que o fenômeno, ao ser pesquisado pela ciência, muitas vezes esbarra na questão de que os fenômenos não estão submetidos a nós, como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá. Mas nesse momento eu abro um parêntese para sugerir a vocês, quem tiver Netflix, que assista uma série não é espírita, é uma série científica que se chama, acho que é Depois da Morte, acho que é isso, Depois da Morte. Pesquisa, ela foi lançada recentemente e traz uma abordagem isenta da faceta religiosa do espiritismo. É absolutamente científica, com pesquisas no mundo inteiro. É muito interessante essa série. Assistam, se vocês puderem. A questão dos médiuns, que o médium nada mais é que o intermediário. Essa questão da mediunidade, ela é muito... dão a ela uma roupagem do fantástico, do extraordinário, né? E se eu pudesse, isso seria uma coisa que eu gostaria de diluir, de desfazer. Porque, amigos, todos nós somos médiums. Todos nós, obviamente, nem todos nós temos compromisso com a realização de um trabalho mediúnico dentro da casa espírita. Mas somos médiuns o tempo inteiro, porque estabelecemos sintonia de pensamento com todas as mentes encarnadas e desencarnadas que pensam naquela sintonia. Com todos. Então, quando você pensa, ou se deixa, me ocorreu aqui agora, se deixa abater pelo desânimo, você estabelece sintonia com as mentes que estão nessa faixa vibratória do desânimo. Então, o que era só uma bolinha, vou trazer assim, né, para uma materialidade, o que era uma bolinha de pão, aquilo fermenta e vira uma bola desse tamanho. Isso vai minando a nossa capacidade de solucionar, de ter forças para lidar com as situações. Então, muita vigilância, gente, naquilo que a gente pensa. Lembrando que todos nós somos médiuns. Quer falar? Não? Outra coisa também que Kardec fala, né, sobre os espíritos, que os espíritos desencarnados são homens e mulheres que um dia estavam encarnados. E que a qualidade do pensamento, a colocação que esses espíritos fazem, se são avantajados intelectualmente, se essa intelectualidade é para o bem ou para o mal, isso varia, gente, ao infinito. Não é porque é um espírito desencarnado que é um espírito evoluído. Kardec alerta isso na introdução. Vamos para frente, né? Sobre Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom.
E aí a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, na próxima semana que a gente vai estudar, é quem é Deus, né? Que vai tratar disso daqui. Que o mundo espírita é o nosso mundo normal, primitivo e eterno, que preexiste e sobrevive a tudo. Aí a gente fala assim, ai meu Deus, morreu, né? Morreu e agora? E agora ele voltou. Eu estou falando, obviamente, de uma forma simples, é óbvio, gente, que perda de ente querido é uma coisa dolorosa. Não estou aqui desmerecendo, não, pelo amor de Deus. Mas lembrando que a gente retorna, a gente vem de lá e a gente retorna para lá. E eu lembro da cena de Nosso Lar, que o espírito ia reencarnar e ficou todo mundo chorando lá, porque ele ia voltar, todo mundo ia sentir saudade dele lá. Né? E acontece a mesma coisa, né? Quando a gente retorna, aqueles que gostam da gente ficam com saudade da gente, aqueles de quem a gente gosta, a gente fica com muita saudade deles. Né? Que o estudo do Espiritismo, Kardec repete isso pelo menos umas 4 vezes nessa introdução. É necessário para o estudo do Espiritismo, é necessário continuidade, regularidade e recolhimento. É necessário um compromisso íntimo para que a gente tenha segurança da aplicação dessa doutrina espírita libertadora em nós mesmos, né? Para o nosso consolo, gente, para a nossa sustentação. Quando a gente vai internalizando, não é que a gente não vai chorar, não é que a gente não vai se entristecer diante das pancadas, né? Não é que a gente não vai se impactar, não é isso, mas a gente vai cair, eu sempre falo isso para as minhas filhas, a gente vai cair, mas a gente não vai fixar no passado. A gente vai olhar para frente, para os lados, né? Perguntar assim, quais são os instrumentos que eu tenho? E a doutrina espírita é pródiga em nos dar instrumentos. E pensar no olhar à frente. Né? Então ele fala assim, sem o estudo sério, as respostas isoladas serão incompletas. E por isso, muitas vezes, ininteligível, ou poderá parecer absurda ou contraditória. Então, quando você fala assim, igual eu falei agora aqui, não, gente, o plano espiritual é o nosso verdadeiro lugar. Isso para uma pessoa que acabou de perder um ente querido não faz o menor sentido. Fala que o lugar dele é do meu lado, minha filha, você está enganada. Eu estou aqui sofrendo porque o lugar dele é aqui, não é? Então parece assim até uma aberração. Por quê? Porque não existe o estudo. Por isso que existem formas de se colocar a verdade. E o lugar e a hora, né? Eu ia citar um caso agora que eu vivenciei, né? Era uma família que tinha eu vou citar, né? Que às vezes eu fico pensando assim, vou falar ou não vou falar? Vou falar ou não vou falar? Mas eu vou falar. Era um caso de uma família e um dos filhos, uma família grande, e um dos filhos trazia muito problema para aquela família. E os pais estavam muito tristes com o comportamento daquele filho bastante autodestrutivo, muito difícil. Vicioso em algumas colocações da vida mesmo, abraçando determinados comportamentos viciosos na vida. E nós estávamos visitando essa família e eu lembro que o neto deu uma resposta para esses pais que eu nunca esqueci e que eu penso que é aí que a gente tem que, né? Que o pai falou assim, mas aqui a gente não tem esse exemplo. Por que ele foi abraçar isso? Tanta dificuldade. E eu lembro que o neto falou assim pro dono da casa, né? Falou assim, olha, às vezes é a primeira vez ou primeiras vezes que esse espírito, depois de tanto tropeço, está tendo contato com o que é correto. Aí às vezes a gente aponta e fala assim, ai, não, seu filho está obsediado, por isso que ele está viciado. Não, olha a resposta do neto, né? Completamente distante da crítica ou de uma verdade que poderia ferir ainda mais, deixar ainda mais triste. E eu vi o olhar daqueles pais se iluminando quando o neto falou isso. Era um olhar muito triste, muito sofrido, e de repente se iluminou. Né? Então, assim, a verdade sempre tem que ser dita, mas existem as formas, né? E a gente vai aprendendo, estudando a doutrina espírita. Outra colocação de Kardec é que espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias. E a gente vai aprender estudando Kardec o que é uma reunião séria e o que não é uma reunião séria.
sobre a linguagem e a intenção dos espíritos, que varia de acordo com a evolução moral, eu já falei. O uso de nomes famosos, às vezes para impressionar, né? Isso existe. E às vezes o médium se deixa enganar, né? E aí o espírito se coloca com um nome famoso para impressionar, para ser o tal, às vezes é um espírito zombeteiro. Que o papel da doutrina espírita, Kardec coloca, não é das adivinhações, não é das coisas de pouca importância. Então ele diz assim, que espíritos superiores não respondem a perguntas inúteis e ridículas. Ele fala sobre como reconhecer a identidade de um espírito. Então você fala assim, vamos receber uma carta psicografada. Como é que você identifica? Pelos detalhes. E Kardec é muito claro a dizer que a carta é tanto mais crível, quanto mais detalhes que só você e aquele espírito sabiam forem trazidos na carta. Que era a psicografia cristalina de Francisco Cândido Xavier, né, gente? Chico trazia detalhes, por exemplo, às vezes a mãe só tinha conversado, estava só ela e o filho, tinha conversado sobre aquilo. Coisas que estavam guardadas, que quem desencarnou guardou, que ninguém sabia, ele falou, está guardado em tal lugar, foi de tal jeito, pus ali, não sei o quê. Então, são detalhes. A grafia, a letra que está na carta também é. Então, assim, é rica essa introdução. Leiam, porque tem muita informação. Muita informação. E aí, eu vou virar para cá, gente, porque aqui tem um arquivo e eu vou ler para vocês, tá bom? Uns trechos aqui. Ele fala deixa eu ver aqui, só se eu não perdi nada. Ele fala sobre o objetivo do Livro dos Espíritos, que ele diz que a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são profundos demais para serem adquiridos de outro modo que não seja um estudo sério e contínuo, feito em silêncio e recolhimento. Ele sempre repete isso muitas vezes, conforme eu já falei para vocês. O resultado esperado desse estudo do livro é guiar os homens ansiosos por esclarecer-se, mostrando-lhes um objetivo grandioso e sublime, o do progresso individual e social, indicando o caminho para atingir esse objetivo. O Espiritismo mostra essa lacuna preenchida por seres de todos os níveis do mundo invisível, e esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que evoluíram nos diferentes graus que levaram à perfeição. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa ao ômega. E aí, nós chegamos aos prolegômenos. Um grande resumo que os espíritos da equipe do Espírito da Verdade fazem. Então, assinam esse prolegômenos para Kardec os seguintes espíritos, entre outros: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e etc. Então são espíritos de alta envergadura moral, missionários do planeta, né? Então, nesse prolegômenos, para a gente já ir encerrando, e aí a gente vai ver as perguntas que estão aí nos chats, né? Esses espíritos dizem assim: a razão diz, ou seja, você quando usa a sua razão, diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. Quando a gente pega isso e traz para o nosso dia a dia, diante de situações que não estão sob o nosso poder alterar, decidir, não foi a nossa, não foi pelo menos não nessa encarnação, não fomos nós que produzimos, né? A gente tem que lembrar que se esse é um efeito, a causa de estar acontecendo isso agora é inteligente. Contar para vocês uma coisa que aconteceu conosco, né?
Um dia, minha filha mora em outra cidade e deu um problema na água, no apartamento, estragou tudo o armário embutido embaixo da pia da cozinha dela. E assim, a gente ficou muito triste, né? Muito impactado, nós estávamos todos aqui por causa da pandemia e tal. E aí, na hora que eu sofri o impacto, eu pensei assim, puxa vida, mas que prejuízo, agora vamos ter que trocar tudo, mas puxa vida, mas por que aconteceu isso? Aí eu comecei a ficar, mas por que aconteceu isso? Mas por que aconteceu isso? Gente, eu tinha resposta? Não. Então era algo que fugia da nossa capacidade de prevenir aquilo. O que eu pensei? Se aconteceu algum motivo que eu não consigo perceber, tem. Ou seja, existe uma causa inteligente para tudo que nos acontece. Aquilo me deu um consolo, né? Prejuízo? Tem prejuízo? Teve prejuízo. Mas aqui dentro eu não permiti que esse prejuízo, que essa situação desgastante, desagradável, causasse em mim um estrago maior do que aquela preocupação inicial e aquela repetição que eu fiquei fazendo durante algum tempo. É isso aqui. Então essa é a finalidade útil da doutrina. A gente usar do conhecimento para o nosso dia a dia. Aí ele continua, esses espíritos continuam. Não há neste livro, o livro dos espíritos, nada que não seja a expressão fiel do pensamento dos espíritos e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica dos assuntos, bem como as observações e a forma de algumas partes da redação, são o único feito daquele que recebeu a missão de publicá-lo, Allan Kardec. Aí eles dizem assim para Kardec. Aqui, ó. Eis os termos pelos quais eles nos deram por escrito e através do intermédio de diversos médios a missão de escrever esse livro. Olha o que eles dizem para Kardec. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com nossa ajuda, pois esse trabalho é nosso, ou seja, não é de Kardec. Interessante isso, né? Kardec, com todo sacrifício, toda renúncia, eles vão lá e falam, ó, esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se ergue e que um dia deve unir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Não é no mesmo sentimento de ser espírita, é de amor e caridade. Porém, antes de divulgá-lo, iremos revê-lo juntos, a fim de verificar todos os detalhes. Colocarás no início do livro o desenho da videira que fizemos para ti, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Maravilhoso, a videira, né? O pezinho de uva. O corpo é a videira, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito unidos à matéria são o bago. O homem eleva o espírito ao mais alto grau de depuração através do seu trabalho, e tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Continua sempre, crê em Deus e caminha confiante. Vê se não serve para nós também isso aqui, né? Continua sempre, crê em Deus e caminha confiante. Aqui estaremos para te encorajar. Está próximo o dia em que a verdade ecoará por toda parte. Isso aqui não é só para Kardec. Todos nós temos espíritos amorosos que nos acompanham, que estão ao nosso lado para nos encorajar. Agora resta saber se nós queremos estar com eles, perceber-lhes a influência bendita e salutar. A doutrina espírita será sempre a mesma quanto ao fundamento. Existem muitos movimentos dizendo que Kardec está ultrapassado, que a doutrina espírita precisa ser progressista. Ela é mais progressista que o espiritismo, impossível. É impossível. E a gente nem entendeu Kardec ainda, né? Então, assim, a base, o fundamento tem que ser Kardec, gente. Se é espírita, tem que ser Kardec. E uma vez, vou repetir, a gente compreendendo, né, estudando e compreendendo dentro das nossas possibilidades, porque não dá para compreender tudo, devido ao nosso pouco adiantamento moral e espiritual, pouca evolução moral e espiritual, mas conforme a gente vai compreendendo dentro das nossas possibilidades, a gente vai filtrando. Alguns pensamentos já não servem mais, alguns sites já não servem mais, algumas leituras já não servem mais, alguns comportamentos já não servem mais, e assim a gente vai progredindo.
Não te inquietes com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maldosos semearão em teu caminho. Não serve para nós? Mantenha a confiança, pois com ela alcançarás o objetivo e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que bons espíritos só ajudam aqueles que servem a Deus desinteressadamente e com humildade, e que repudiam qualquer um que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Então, gente, num apanhado bem rápido, mas bem rápido, nós fizemos a introdução do Livro dos Espíritos. A partir da semana que vem, aí nós faremos algo mais demorado, né, em cada pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos olhar aqui as perguntas. A Mayla falando, agradeço tanto, tão bom usar a tecnologia para nos conectar de todo lugar do mundo. É verdade, viu, Mayla? Tava com saudade de você. Fazia tempo que a gente não se falava. A Mayla também. Tenho pensado nisso. Nada acontece fora de hora. Quando o desespero bate, me força a voltar para a realidade. Ai, minha amiga, somos todos nós assim, né? E eu queria deixar essa mensagem, né? Que é uma coisa que me consola muito. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre utilizo uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual é a virtude, qual é a maior virtude. E o Espírito da Verdade responde que todas as vezes que a gente luta contra as nossas más inclinações, voluntariamente contra as nossas más inclinações, ali se estabelece uma virtude. Então, Mayla, cada vez que a gente luta contra um pensamento ruim, ali está se estabelecendo uma virtude. Ali está se inoculando em nós, de forma expressiva, a esperança. E a gente não pode deixar que a desesperança tome conta. Durante muitos anos eu vinha percebendo que os espíritos menos felizes estavam agindo em três frentes, né? Era o sexo desregrado, o álcool muito festejado e o poder, né? O poder temporário que as pessoas acham que é para sempre, né? E hoje eu percebo mais especialmente nesse momento, duas grandes frentes em que eles estão agindo. Uma é a desesperança. Colocar na mente e na intimidade do ser que não há esperança, que a humanidade está perdida, que nada presta, que todo mundo... E, gente, todas as vezes que eu vejo qualquer manifestação, com todo respeito, eu vou lá e me coloco, desde que eu tenha afeto e intimidade, um mínimo de intimidade com a pessoa, eu me coloco, não, se você está sentindo o impacto dessa dor, é porque você quer o bem, você não quer mais o mal, e você é a humanidade, então a humanidade não está perdida, entenderam o meu raciocínio? E a outra frente que eles estão agindo é a desqualificação, o deboche de coisas graves e sagradas. Então, rir-se, não estou falando aqui do humor necessário para todos nós, que eleva, que dá um brilho ao nosso pensamento, que dá uma alegria para a nossa alma, não é disso que eu estou falando, é do deboche, da desqualificação daquilo que é importante e sagrado, em nome de uma falsa liberdade de expressão. Então, isso tem ferido muita gente, isso tem tornado natural o que não é, o que é antinatural do ponto de vista de infringir as leis divinas, né? Que é a lei natural, que até está no Livro dos Espíritos também, que a gente só é infeliz porque dela se afasta. Então, a tentativa muito inteligente de, através da graça e do deboche, tornar normal algo que não é para ser normal, que na verdade é uma agressão às leis divinas. Não quer falar, bem? Vamos olhar aqui.
A Naila falando que usou muitos livros para tirar a culpa do coração de ser um imigrante e estar longe fisicamente da família. Naila, uma vez nós conversamos sobre isso, né? E eu falei para você que mesmo que fosse, né, no caso, uma fuga do país de origem, né, você não fugiria de você. Onde quer que nós estejamos, nós vamos ter que conviver conosco. E a proposta de Jesus é que nós, em convivendo conosco, corrijamos aquilo que não está bom e alimentemos aquilo que nós já temos de conteúdo vibrante, no bem, né? Tem sido para nós todos um desafio respeitar a posição do outro. Como é difícil para nós, eu me incluo. Como é difícil aceitarmos que o outro faz uma escolha diferente da nossa. Não estou nem entrando aqui nos motivos pelos quais é tão difícil para nós, mas que é difícil Quando o outro não quer estar conosco, quando o outro não gosta de algo em nós, então é como se a gente dissesse, mas como ousa, né? Não fazer aquilo que eu quero que você faça. Então, a gente precisa ter a certeza de onde estão saindo as nossas decisões. E ter a certeza de que sempre é possível realizar o bem onde quer que estejamos. Sempre, sempre. Mas não tenha dúvida disso. Onde quer que você esteja, em qual situação você esteja, é possível realizar o bem. E não fixemos no mal que querem trazer para nós. E sejamos vigilantes para que a gente não caia nesses estímulos que na verdade encontram ressonância na nossa intimidade espiritual. Deixa eu ver aqui o pessoal tá mandando aqui no Instagram, principalmente nessa época de pandemia, a perda da esperança tem se fortalecido silenciosamente dentro de muitas pessoas. Tem mesmo, Thaís, tem mesmo. E todos nós, se a gente não vigia, se a gente não fica atento, todos nós caímos. Quando a gente assiste jornal, por exemplo, se a gente assistir demais, eu pelo menos, né? Se eu assistir demais, eu já começo a achar que realmente está tudo errado. Que vai morrer todo mundo, e aí eu esqueço que a gente vai morrer mesmo um dia, né? E aí já me toca o desespero. Vamos parar. Percebam que tipo de pensamento, vou voltar nessa questão do pensamento, que pensamento a gente está alimentando. E o pensamento, ele é alimentado, a gente alimenta o pensamento naquilo que a gente lê, naquilo que a gente assiste na televisão, naquilo que a gente conversa. Né? Então a gente precisa ficar atento. O que é que a gente está, é como se a gente fosse se alimentando daquilo. A Bruna colocou assim, mas às vezes o próximo não colabora. Bruna, às vezes não colabora mesmo. Para todo efeito inteligente existe uma causa inteligente, Bruna. Então, Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, não erra os endereços. E quando aquele que não colabora, às vezes está acionando em nós conteúdos que a gente traz de grande dificuldade, mas também está sendo a grande oportunidade de acionar em nós a resistência no bem, né? De desenvolver a tolerância, a paciência, o desapego, a consciência de que os passos que estamos dando estão saindo de um conteúdo de bem de dentro de nós e por isso a gente não precisa ficar dependente do aplauso do outro, do reconhecimento do outro, da palavra de fortalecimento do outro, né? E às vezes o outro quer mesmo prejudicar a gente, mas aí o problema é dele. Joana de Ângeles fala, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o mal que eu faço. Então assim, realmente, Bruna, e vai ser para a vida inteira, a gente vai sempre encontrar aquele que quer espizinhar, que quer... Só que aí a gente precisa construir as nossas defesas. E as nossas defesas, elas são construídas com renúncia, com muito estudo do Evangelho, com muita reflexão do Evangelho, para a gente não cair.
É importante a gente sempre ter em mente que se tem muitos que não colaboram, tem outros tantos que colaboram. Então precisamos aprender a valorizar o bem em detrimento daqueles do mal. Então vamos começar a valorizar mais aqueles que colaboram conosco. Porque esses que não colaboram, na verdade, eles são chamados os nossos professores diferentes, que vêm nos ensinar a como aprender e a como modificar o nosso pensamento. Então não devemos ficar fixados no mal, vamos fixar no bem. E vamos lembrar daqueles que a toda hora estão ao nosso lado colaborando conosco. Se não só os encarnados, mas como também os desencarnados. O nosso anjo guardião, os nossos espíritos familiares, que estão a todo momento ao nosso lado. Então é preciso também que a gente tenha a sintonia necessária para perceber e sentir o amparo desses amigos que estão do nosso lado, querendo o nosso bem sempre. É como se ele tivesse mandado um e-mail com uma ótima notícia pra gente, esses espíritos amigos, né? Mas a gente não abre o e-mail, não faz uma oração, né? Não entra em sintonia, não reconhece o valor desses espíritos amigos. A Bruna falou assim, sou revoltada, Neto. Não é, Bruna, a questão é que todo espírito encarnado num planeta de expiação e provas tem algum tipo de rebeldia, minha amiga. Não é exclusividade sua, viu? Não é exclusividade sua. O momento por que passamos é difícil e a nossa reencarnação é reeducativa. Então, ainda que nós não estivéssemos nessa pandemia, estaríamos em outras situações que são necessárias à nossa transformação. Porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que deve ser feito segundo os desígnios de Deus, que é nosso Pai. E Deus não erra. A Tati colocou assim, pensamento e energia direcionada. É isso aí, Tati. O pensamento, a gente direcionar o nosso pensamento ao bem. Sempre. Ah, isso eu não consigo o tempo inteiro. Eu também não, meus amigos. Eu também não, eu oscilo também. As situações de desafiadoras são para todos nós, viu? Pode falar. E quando a gente conversa, nós nos fortalecemos uns aos outros. Porque a dificuldade é nossa, enquanto espíritos que somos. Por isso que estamos reencarnados na Terra. A nossa similitude de vibrações é muito grande. As nossas dificuldades são muito grandes, mas por outro lado, trazemos tantas outras conquistas que se colocarmos em prática o bem, a cada dia a gente vai diluindo essas nossas dificuldades. A gente vai chegando agora ao fim. A Bruna falou que você definiu ela, né? Neto, você me definiu. Eu observo tudo que me põe para baixo e esqueço de tudo que é bom. Não é bem assim, não. Você lembra de coisas boas também, Bruna. Ai. Aí a Mara está sugerindo as palestras no YouTube para reconectar. Isso mesmo. É um bom uso nesses momentos. Muito, muito bom uso. E não se deixem permanecer, né, na dificuldade. Ter a dificuldade não tem como não ter. Então, sentir a tristeza, sentir o impacto de uma agressão, não tem como não sentir. Não tem como. Para nós ainda não, né? Agora, não se permita permanecer nessa situação. Olhe ao redor. Use a prece. Use a palestra no YouTube. Use a leitura de um livro edificante. Use meu WhatsApp. Mas peça ajuda. Vamos trocar, né? Porque também quando eu estou com as minhas dificuldades, eu peço ajuda, né? O trabalho, por que eu falei para vocês que a gente nunca parou de trabalhar? Porque o trabalho junto à doutrina espírita é a nossa ajuda. É o nosso recurso de sustentação. Jesus é o nosso recurso de sustentação. Tá bom? Então, gente, nós vamos encerrando agora. Agradecendo pela presença de vocês. No sábado, nós vamos fazer reflexão do Evangelho das 18 às 18h30 e no sábado nós faremos as vibrações do passe e da água fluidificada, tá bom? E aí a gente vai conversando. A Tânia, é duro de aceitar mesmo. A Tânia falou, duro aceitar esses professores diferentes. É duro mesmo, Tânia, é muito duro.
Mas a gente tá na luta, né? Pode falar. Não, mas quantos nós já aceitamos, né, Tânia? E quanto a gente já mudou? Precisamos também valorizar as nossas mudanças, que são muito grandes. Os nossos esforços, que como a Sônia disse, que são as nossas as conquistas, os nossos valores, que são as nossas virtudes, as nossas pequenas virtudes do dia a dia, que vamos fazendo espíritos melhores. Exatamente, são pequenininhas, né? É. A Juliana Pavanelli pergunta, essas mortes em massa, por quê? Pra quê? Juliana, prometa você falar sobre isso no Evangelho de sábado, tá bom? Porque nós não temos mais tempo agora, nós precisamos ser bem pontuais, tá? Um beijo enorme, muito obrigada por vocês estarem aqui. Isso trouxe mais alegria ainda para os nossos corações, né, Neto? Então sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. E lembrar sempre que, apesar da distância física, estamos unidos pelo pensamento. E unidos pelo pensamento, nesta noite, vamos fazer uma prece, que hoje é Dia Mundial da Oração, pelo nosso querido Brasil. Né, Sônia? Então você pode fazer uma prece. Então eu vou encerrar fazendo a prece. A Jesus, o nosso Mestre amado, a Ismael, este Espírito, que governa o nosso querido Brasil, de expressão e envergadura moral tão alta, tão nobre, e que sabe melhor do que nós qual a finalidade útil de tantas situações. Pedimos à Mãe Santíssima Maria que cubra com seu manto a nossa pátria amada, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que possamos ser nós outros colaboradores e sustentadores das vibrações de esperança para a psicosfera do nosso querido Brasil. Que todos aqueles que sofrem possam receber o amparo, o beijo e o abraço de seus amigos espirituais e perceberem essas presenças amorosas que inspiram as soluções dos problemas, das questões que estão acontecendo. Por isso tudo agradecemos, Jesus, e rogamos o seu amparo e a sua permanência conosco, hoje e sempre, que assim seja. Sim, senhora. Tchau, pessoal. Vou desligar aqui, tá? O pessoal do Instagram ficou... Deseja continuar a transmissão?